Eu quero falar um pouquinho hoje sobre oração, mas não a oração da religião, não a oração que infelizmente tem sido ensinada ao longo da história, quase como uma mandinga, como um meio de se conseguir coisas da parte de Deus ou de qualquer que seja a divindade em que a pessoa creia, mas que não passa de um rito sem vida. Nas palavras de Jesus, e vamos direto a elas, lá em Lucas capítulo 11, vamos ler esse texto, Lucas capítulo 11, do 1 até o versículo 4, nós temos uma experiência, nós temos um incidente que aconteceu, e é bom quando uma pessoa está olhando para Jesus, uma pessoa está olhando para o seu Criador, está buscando no Pai, em Cristo e no Espírito Santo, a fonte da sua inspiração. E foi o que aconteceu, porque está escrito que estando ele Jesus, a orar num certo lugar, quando ele terminou aquele período de oração, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eu não sei se esse discípulo aqui é o Pedro, se é André, se é João, nós não temos a informação. Seja como for, nós percebemos nas palavras, esse discípulo, ele acompanha o ministério de João Batista, aqueles 6 meses de fogo que aconteceram em Israel, quando aquele profeta veio anunciando o Senhor Jesus, e ele então acompanha, ele foi batizado possivelmente no batismo de João, e ele aprendeu com João Batista, pela observação, pela frequência nas reuniões de João Batista, sobre o tema da oração. Ele possivelmente via João Batista orar e também viu e ouviu quando João Batista ensinou sobre o tema da oração. Aí João Batista sai de cena, porque ele veio para esse ministério relâmpago, e esse discípulo começa a seguir Jesus. Por isso que eu imagino que seja um apóstolo, talvez Pedro, talvez André, talvez Tiago, talvez João, daqueles mais próximos, e que estiveram com João Batista e que estavam com Jesus. E esse discípulo muito observador, começou a acompanhar a vida de Jesus, e uma das coisas que mais chamavam a atenção, e que chamam a atenção de todos nós que cremos no Evangelho, é a vida de oração de Jesus. Jesus pregava, Jesus comunicava com as pessoas, Jesus trabalhava em prol do Evangelho, anunciava a graça de Deus, mas Jesus tinha uma vida de oração como nenhum outro homem na história da terra. Ele falava com Deus como nenhum outro havia falado. Todas as pessoas se impressionavam. Ninguém falou como este homem. E nunca ninguém havia falado como Jesus, nenhum profeta tinha pregado como Jesus, nenhum sacerdote tinha ministrado como Jesus, e nem Abraão, nem Moisés, nem Jeremias, nem Samuel, nem os grandes intercessores da humanidade tinham aquela maneira de orar. Isso impressionou o discípulo. E ele, naquele dia em especial, ele deve ter visto Jesus saindo para aquele lugar. Nós lemos, aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, o lugar não... Veja, o Lucas, o apóstolo, o médico amado, não quis nem dizer que Jesus foi no monte ou que Jesus estava num lugar ermo, num certo lugar, dando-nos a entender que não é o lugar que importa, mas o ato em si da oração, e esse discípulo ficou observando. Talvez a maneira como Jesus se expressava, quem sabe de maneira educada, ele ficou assim até tentando ouvir e perceber as palavras que Jesus usava. Quando Jesus termina a oração e vem na direção dos apóstolos, dos discípulos, e toda pessoa que ora, gente, vamos fazer um adendo aqui, um comentário, toda pessoa que ora é uma pessoa normal.
Anormal é quem não ora. Há uma mística de uma pessoa. Não, uma pessoa de oração é uma pessoa que vive a vida, que trabalha, que tem família, é um bom marido, é a boa esposa, os bons pais. Ele vem para a vida. Jesus termina aquele período de oração e aí ele vem e ele exerce o seu maior potencial na vida justamente porque ele está em comunhão com Deus pela oração. Aí Jesus chega e esse discípulo já impressionado faz um pedido: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Nos ensine isso que eu vejo o Senhor fazendo, diariamente, corriqueiramente, de maneira disciplinada, mas não pela disciplina em si, eu quero que você me assistindo entenda, não pela repetição em si, porque desde que o mundo é mundo e desde que religiões existem no mundo, as pessoas são disciplinadas nessa coisa, me perdoe falar, do que eles chamam oração e que não é oração. Porque oração não é uma reza. Oração não é um rito cansativo, pesado, penoso. Oração é comunhão com Deus. Oração é uma conversa do imperfeito com o perfeito, dos filhos falhos com o Pai perfeito. E esse discípulo pediu: Jesus, ensina. Queremos ser como o Senhor. Ou ele propriamente, apesar de que ele falou em nome do grupo, mas eu vejo um anseio dele. Eu não sei se os outros tinham o mesmo anseio. Ele tinha. Quero aprender, quero orar como o Senhor ora, quero conversar com Deus como o Senhor conversa. E aí Jesus nos ensina a eles, ensina a nós, a oração conhecida como oração dominical, ou como nós, pela religião, aprendemos a oração do Pai Nosso, que já tinha sido ensinada lá no Sermão da Montanha, anos antes, e que aqui é repetida, não para ser rezada. Os meus irmãos católicos que me assistem, me perdoem falar assim, mas a oração do Pai Nosso nunca foi ensinada para ser rezada. Ela é uma oração modelo. Ela tem, digamos, tópicos, princípios de oração. E Jesus respondeu e falou assim: quando orardes, todas as vezes que vocês forem orar como eu oro, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o pão cotidiano, perdoa-nos os pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, não nos conduz em tentação, mas livra-nos do mal. Veja que na comparação com Mateus 6, do 9 ao 15, há algumas diferenças, há semelhanças, mas Jesus não repete, como quem diz. Se fosse uma cartilhazinha, Jesus teria anotado, teria falado para esse discípulo, ou para Mateus, que nos dá a oração do Pai Nosso com mais detalhes, Jesus teria falado: pegue um papel aí, eu vou citar para vocês um textinho, e aí vocês replicam, vão numa gráfica, se bem que não tinha gráfica naquela época, eram os escribas, mas vocês repassem isso, e aí quando vocês tiverem algum problema, vocês vão lá: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso que está no céu. Não, lá em Mateus, inclusive, ele diz que não é para a gente repetir. Falou, os ímpios, os gentios pensam que serão ouvidos pela repetição, pela insistência, como criança manhosa que quer um presente e fica puxando a saia da mãe: mãe, eu quero, até que a mãe conceda. Jesus diz: não, oração não é isso. Ainda que haja alguma perseverança na oração, a oração não é uma reza, a oração não é uma repetição. O que fica evidente aqui? Talvez você não saiba, eu vou ler um texto para lhe mostrar. Quando orardes, dizei: Pai. Para mim, essa é a lição que eu quero passar, a grande lição de Jesus na oração, a diferença de Jesus para todos os outros antes dele,
é que Jesus foi o único que chamou Deus de Pai. Não é sabido pela maioria. Por isso, repito, eu vou contar para você lá em João. Vamos no Evangelho de João, no capítulo 5, do versículo 16 até o 18. Porque João 5, 16 ao 18. Chamar Deus de Pai, para o judeu, era um escândalo. Vou mostrar para você aí, ó, já aparece no rodapé. Ó. Por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Jesus curava no sábado, pregava no sábado, evangelizava no sábado, trabalhava no sábado. Então, para a religião sabatista, como o judaísmo era uma religião sabatista, até hoje era um escândalo para Jesus trabalhar no sábado, fazer a obra. Eles queriam matar. Veja que a religião, ela mata. O evangelho não mata ninguém, o evangelho só salva, o evangelho só abençoa. Toda religião que mata ou que matou ao longo da história, se você quiser saber qual religião é errada, é só você estudar na história a religião que matou. Toda religião que matou não é de Deus. O evangelho, não. No evangelho, os cristãos são mortos, são mártires. Agora, na história, você pode pegar toda a história, a religião tal matou, essa religião não é de Deus. Porque toda religião quer matar, o evangelho quer salvar. Aí Jesus respondeu assim, ó, presta atenção. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, Jesus falar que era filho de Deus era um escândalo. Por quê? Porque o judeu não chamava Deus de Pai. O judeu chamava Deus de Senhor. E Deus é Senhor, de fato. Mas Jesus nos apresenta na oração o chamar Deus de Pai. Pai nosso que está nos céus. O que significa isso? Que quando eu vou orar, eu vou conversar com o meu Pai. Imagina comigo, vamos pensar, vamos refletir. Um pai perfeito. Eu não vou falar dos pais humanos e falhos. Como é o sentimento na relação de um filho com um pai perfeito? O que há nessa relação? Há muito amor, há muita admiração, há muito respeito. Porque quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, nós falamos com muito amor, com muita devoção, com muita admiração, com muita gratidão. Mas existe também um temor, existe uma reverência, existe um respeito que não cabe dentro de nós. Ao mesmo tempo, existe confiança, porque é o seu pai. É diferente, por exemplo, de você ir numa audiência, buscar algo numa causa e saber que aquele é um juiz que não te conhece, que vai friamente julgar a partir de relatos, de um inquérito, de um pedaço de papel, de palavras que estão num pedaço de papel. Não é assim com Deus. Quando eu falo com Deus, eu falo com meu Pai que me conhece, que sabe tudo que eu preciso, que sabe das minhas necessidades, que me ama, que se preocupa comigo, que vai me dizer não, inclusive, porque quando eu oro, não significa que Deus me atenderá em tudo que eu peço, porque se o que eu estou pedindo para Deus não é bom para a minha vida, meu Pai me ama tanto que vai me negar. E quantas vezes Deus já nos negou orações? Quantas vezes Deus nos tomou pela mão e nos levou a lugares que nós achávamos que não tínhamos que estar ali, porque Deus estava cuidando de nós e nos livrando de passar por uma estrada que faria mal à nossa vida. Então, a diferença, vamos deixar até os tópicos da oração para outro dia. O grande ponto, vamos voltar lá para Lucas.
o que mais se notava como algo sublime e maravilhoso na vida de oração de Jesus, e que ele ensina aos apóstolos, e me ensina e te ensina hoje, é que quando orardes, dizei Pai. Dizei Pai. Entre na presença de Deus e diga Pai. Tu és meu Pai. Eu venho aqui na tua presença como um filho. E você pode entrar na presença dele doente, você pode entrar na presença dele em pecado. Pastor, que blasfêmia, sim. Perdoa-me a minha ofensa, não é o que ele ensina? Então, se eu estou em pecado, se eu pequei, eu vou chegar diante de Deus e eu vou dizer, Pai, me perdoa. Como o filho pródigo. O filho pródigo foi falar com o pai em pecado. Essa história da religião, se você está em pecado, você não pode falar com Deus. Vai falar com quem se você está em pecado e não puder falar com Deus? Você vai falar com o diabo para ele te condenar e te levar para o inferno? Não, você vai falar com o pai, vai dizer, Pai, eu pequei, me arrependo e me perdoa. Se você tiver necessidade financeira, você vai falar com quem? Você vai falar com Deus, você vai dizer, Pai, me dá o pão de cada dia, me dá um emprego, me dá um trabalho, me dá uma fonte de renda. Se você estiver em perigo, você vai dizer, Pai, me livra desse mal, não me deixe cair nessa tentação, não deixe que esse mal que eu mesmo criei para mim aconteça, conceda-me o livramento por tua graça e misericórdia. Quando orardes, dizei Pai. Deus é Pai. E o que Jesus nos ensina na oração é que quando nós vamos a Deus, nós o chamamos de Pai. Amém?